Olá a todos, bem-vindos ao Curtas Vila do Conde. Este ano, numa edição especial, teremos também algumas sessões através de uma plataforma online. E temos também este espaço para conversar com muitos dos realizadores convidados que estarão presentes em Vila do Conde. É o caso do João Monteiro, que está aqui hoje connosco para falar sobre o seu filme mais recente, O Príncipe, que será exibido na nossa sessão, numa das sessões do Take One, uma secção muito querida entre nós, porque é uma secção dedicada aos filmes de escola e àquele despontar daquilo que serão os grandes realizadores portugueses do futuro. João, muito obrigado por estares aqui connosco, para conversar um bocadinho sobre o teu filme, e muitos parabéns também pela seleção. É a tua segunda vez em Vila do Conde, já tinhas estado antes com o José. Eu queria, se calhar, começar por aí, falares um bocadinho sobre as continuidades. O teu filme tem uma identidade visual e sonora muito, muito marcada, muito também na continuidade daquilo que foi o filme que nos apresentaste antes, aqui no Take One. Queria que nos falasses um bocadinho sobre esse teu universo de referências também e como é que vais construindo, então, estas narrativas nesta lógica de continuidade. Ok, desde já muito obrigado por me receberem. Sim, realmente é a minha segunda vez no Curtas de Vila do Conde, na secção do Take One. É sempre um prazer regressar ao Curtas, até porque eu sou do Porto e para mim o Curtas é, se calhar, o festival mais prestigiado do Norte de Portugal e um dos mais prestigiados também do próprio país. E acaba por ser fantástico para mim poder mostrar dois projetos que eu fiz enquanto um jovem realizador de cinema no respectivo festival. Pronto, realmente, como estavas a dizer, o filme tem algumas semelhanças ao filme que eu mostrei na edição do ano passado, José. O Príncipe acaba por ser, se calhar, uma visão um bocadinho mais madura de um assunto, mas no ponto de vista visual não deixa de ser uma espécie de uma continuação e de uma exploração estética contínua, ou seja, acho que o meu principal objetivo enquanto criador foi exatamente esse, e acho que nesta fase de criação, nos meus 20 anos, em que eu ainda estou a aprender muito, constantemente, principalmente no que toca à realização cinematográfica, para mim o cinema é uma forma de exploração pessoal também, e daí as próprias narrativas que eu apresento nos meus projetos serem narrativas não tão convencionais, narrativas que acabam por explorar um bocadinho o experimental e acabam por explorar novas formas de fazer cinema. Também uma forma de fazer cinema sem grande orçamento, que também acaba por ser característico do cinema jovem em Portugal, como é óbvio. E é um bocadinho por aí, realmente os dois filmes têm essas semelhanças, e tanto no ponto de vista narrativo, em que estamos a falar de um tipo de cinema curto, em que o meu objetivo é sempre dizer bastante com o pouco tempo que tenho. Mas em geral é isso, acho que existe realmente uma continuação estética e narrativa entre os dois projetos, apesar de eles serem bastante diferentes um do outro. Quais são então essas principais diferenças, João, entre o José e o Príncipe? Acho que, em primeiro lugar, também estamos a falar que o José foi feito primeiro, eles foram os dois feitos enquadrados no meu terceiro ano de universidade, ou seja, na Escola Superior Artística do Porto. Foram feitos os dois no terceiro ano, ou seja, o José foi feito enquadrado no primeiro semestre, enquanto o Príncipe foi enquadrado no segundo semestre. Realmente os dois filmes surgiram quase ao mesmo tempo, o que foi fantástico para mim, mas houve um grande distanciamento criativo entre os dois. Eu digo isto porquê? Porque eu aprendi muito quando fiz o José e acabou por ser um filme que teve selecionado em múltiplos festivais internacionais e nacionais, etc. E para mim também foi uma grande vitória, para mim e para toda a equipa. E o Príncipe acabou por nos dar bastantes oportunidades. Esse filme acabou por nos dar bastantes oportunidades para fazer um segundo filme realmente mais sólido, que neste caso foi o Príncipe. Um filme onde nós já tivemos um apoio de produção, de uma produtora que é a Pixie cá no Porto. Tivemos mais apoios, temos mais atores. E acabamos por ter também mais noção de como é que se fazia um bom filme. Ou seja, como é que se fazia um bom filme curto. Eu, enquanto realizador, optei também por usar sempre a mesma equipa, porque é a equipa com quem eu tenho trabalhado. E, de alguma maneira, essas, se calhar, são as maiores semelhanças. Ou seja, quando falamos na estrutura do projeto,
acabamos por ver estruturas muito semelhantes entre os dois projetos. Do ponto de vista narrativo, penso que a grande diferença está mesmo nas temáticas, ou seja, enquanto o José fala de uma temática narrativa que acontece dentro de uma periferia, no Príncipe já estamos a falar de uma temática que acontece dentro da cidade do Porto, no centro da cidade. Estamos a falar de localizações geográficas diferentes, mas que ao mesmo tempo são vitais para o desenvolvimento dos meus projetos. E o Príncipe diz exatamente isso, ou seja, é um rapaz que quer sair da cidade do Porto, ou seja, quer sair da cidade onde vive e de alguma maneira está preso por duas relações, uma relação com o rapaz, neste caso uma relação sexual, e depois ao mesmo tempo uma espécie de uma relação espiritual, quase de irmandade com alguma rapariga, e acaba por ser aí o conflito do próprio personagem, ou seja, de que forma é que eu vou conseguir abandonar isto tudo sem abandonar fisicamente ou espiritualmente, neste caso, as pessoas com quem eu me relaciono e as pessoas que me sustentam emocionalmente. E acaba por ser um bocadinho por aí a narrativa do Príncipe, ou seja, acaba por ser um filme também bastante autobiográfico, no ponto de vista de alguém que tem 23, 24 anos na altura que realizei o filme, que obviamente estava a terminar a faculdade e que tem várias opções pela frente e sem dúvida que várias opções que podem ser concretizadas, e o filme acaba por ir um bocado por essa onda, ou seja, esta onda da incerteza da juventude, ou seja, onde é que nós podemos chegar hoje em dia, onde é que o nosso país nos pode levar, quais são as nossas oportunidades, principalmente alguém que está no meio artístico, é um meio complicado. Acho que o Príncipe acaba por ser um pouco um desabafo sobre isso. Sim, são filmes sobre transições, não é? Sobre momentos em que é necessário tomar decisões. E o processo produtivo em cinema também muitas vezes, tu já referiste que houve um upgrade, não é? Houve uma melhoria das condições de produção para fazer este Príncipe, mas naturalmente nem sempre são as condições ideais. E então, como estamos a falar de fazer escolhas, de tomar decisões, eu queria que tu partilhasses connosco um bocadinho como é que foi esse processo de ir trabalhando esta narrativa e esta história que tu querias contar e a maneira como a queres contar, como é que foi trabalhar com esses constrangimentos de produção. Um filme de baixíssimo orçamento, enfim, a trabalhar com temáticas que não são tão centrais, tão mainstream no cinema português, também à partida gera alguma dificuldade. E o facto também de tu trabalhares com a mesma equipa, se isso te dá outro conforto para poderes arriscar um bocadinho mais. Até no caso dos atores, tu trabalhas com o mesmo ator do José. Também gostaria que nos falasse um bocadinho sobre isso, como é que é essa experiência de se ir sentindo mais confiança para ir arriscando, tomando decisões de forma mais consciente. Eu acho que o principal desafio desde o início foi introduzir aqui a temática LGBT, ou seja, de que forma é que podíamos introduzir esta temática de uma forma que não soasse caprichoso, de alguma maneira que a temática fosse introduzida com a delicadeza que merece ser introduzida. E eu, enquanto realizador, obviamente identifico com essa temática por razões óbvias e o meu objetivo foi sempre tentar manter uma responsabilidade, porque quando falamos em certos e determinados temas, acho que temos que ser hiper responsáveis para os tratar, como é óbvio, qualquer criador, argumentista sabe isso e tem noção disso, principalmente no mundo em que vivemos hoje em dia, onde tudo é levado quase ao extremo da análise. Sim, esse foi o principal desafio, mais do que trabalhar com baixos orçamentos, porque este filme realmente, em consideração aos filmes que eu já fiz, que foram todos com baixíssimos orçamentos, este realmente foi o filme que eu fiz com mais dinheiro e, apesar de não ser um valor elevado de dinheiro de todo, acaba por ser um valor que nos deu bastante liberdade de produção, principalmente pelos constrangimentos que tínhamos em relação a horários anteriormente, pelos constrangimentos que tínhamos em relação a bandas sonoras, que acabam por ser fatores muito importantes nos meus projetos. Neste filme conseguimos colaborar com o Pedro Marques, que é um dos diretores da Jampuil, ele é compositor e já trabalhou em vários projetos em cinema internacional, e o filme vive essencialmente dessa música, e para mim poder ter colaborado como profissional nessa área foi vital para a realização do projeto e acho que acrescentou muito ao filme. Mas em geral foi isso, trabalhar sempre com o mesmo ator também foi uma ideia desde o início, porque eu tenho
uma grande admiração pelo Nuno, ou seja, o Nuno Molasco, que acaba por ser o ator principal, tanto do José como do Príncipe. Eu conheci o Nuno quando fiz o José e fiquei fascinado pelas capacidades dele, e acho que ele não estava a ser todo aproveitado no cinema, e de alguma maneira sinto que ele é um grande ator mesmo, e acho que este filme volta a prová-lo. Também por um filme que não tem grandes diálogos, é um filme que fica essencialmente uma voz off, e de um modelo narrativo que não é o mais convencional do mundo, e eu precisava de um ator que realmente falasse com expressões e que falasse com movimentos e com gestos e com ações, mais do que falar com diálogos e falar com relações entre personagens. Acho que o Nuno fez isso perfeitamente neste projeto, e ao mesmo tempo que também é curioso, os dois atores que participam com ele, ou seja, tanto o José Leite, que eu também já tinha colaborado no passado, como a Mariana Guarda, que é a atriz feminina, são dois atores que conhecem o Nuno. A Mariana foi aluna do Nuno, ou seja, em vários workshops de teatro, e o José já foi companheiro de trabalho do Nuno em várias peças. Ou seja, para mim também isso foi importante, acabamos por construir ali um elo, um triângulo, não é? De três atores que se conhecem bem, que trabalham bem e que de alguma maneira também me conheciam, por causa da pré-produção que existiu. Ou seja, eu de alguma maneira neste filme senti-me bastante grato pela facilidade do projeto, porque acho que foi um dos projetos mais, não digo fácil, mas os projetos que mais feliz me fez enquanto realizador, porque foi um processo muito bom desde o início até agora, à distribuição. Tem sido sempre um ótimo processo, até agora. Ok, ainda bem, João, que estás satisfeito com o resultado final. Olha, já falaste da questão do som, é de facto muito importante, e é uma característica que também já estava muito no José. O filme, de facto, não tem diálogos, mas tem uma forma. A voz é muito importante, a palavra, não é? A forma como a palavra é dita. Há algo de musical até na forma como o teu filme é narrado. Mas já que estamos a falar dessas questões mais de ambiências, também o aspecto visual, também a fotografia do teu filme, do Príncipe, também como no José, tem uma marca muito própria, tem uns tons muito trabalhados. Fala-nos um bocadinho também sobre. Podes-nos falar um bocadinho também sobre essa identidade visual que me parece muito presente e muito marcada nos dois filmes? Como é que é o Sim, trabalho com a direção de fotografia, com a iluminação? sim, eu sempre tive um fascínio muito grande pela fotografia, sou estudante de fotografia, de alguma maneira é uma área que me interessa bastante, e a pessoa que fez direção de fotografia, que é o André Amaral, que fez direção de fotografia, tanto no José como no Príncipe, acaba sendo uma pessoa que tem exatamente esse mesmo interesse que eu, ou seja, o nosso objetivo foi realmente, apesar de nós sermos estupidamente diferentes no ponto de vista de gostos e temáticas e afins, acabamos por ter, às vezes, diferenças monumentais nesse género, acabamos por criar um tipo de trabalho que faz sentido, neste caso no projeto que eu acabei por realizar. Como se invertêssemos os papéis, ele fosse realizador, eu fosse diretor de fotografia, se calhar iríamos também ter essa química, porque acho que realmente são as nossas diferenças que nos fazem fazer um melhor trabalho. E realmente tanto o Príncipe como o José vivem muito destas cores fortes, desta realidade cromática que parece não ser real, não é? Parece uma extensão da realidade. Gosto muito de optar por esta ideia de existir uma espécie de uma cor associada ao filme. No José estamos a falar de um azul, no Príncipe já estamos a falar de uma espécie de um roxo, quase a cair no cor-de-rosa, ou seja, acabamos por jogar muito com estas ideias e de forma é que podemos constantemente estar à procura destas cores ao longo do desenvolvimento narrativo. E acho que esse foi, desde o início, logo na pré-produção, que isso ficou estabelecido. E depois também pela própria posição dos atores, etc. É um filme que vive muito numa ótica musical e isso aí acaba por entrar em coerência também com a própria imagem do filme. Estamos a falar de um filme que é acompanhado constantemente pela mesma música. Parece que a música, a certo ponto, já não faz parte do projeto. E o visual do filme vive essencialmente dessa química, dessa relação que existe entre a música e a imagem. Para mim, desde o início, foi um dos aspectos a tratar na realização do projeto. Bom, muito obrigado, João. Boa sorte para a competição Taekwondo com o teu Obrigado. Príncipe e até breve. Muito obrigado.
E pronto, espero que toda a gente consiga ver o Príncipe. É a nossa segunda exibição cá em Portugal depois da pandemia. Acaba por ser muito especial voltar ao Cultas do Conde e espero que contar com vocês para verem também o meu projeto e saber as vossas opiniões.